Academia de Ciência Mental. Meu nome é Hildo Zamberlan. O título do tema que vamos abordar hoje é O Mal Não Existe. O Mal Não Existe. É um título bem controverso, mas vamos explicar no decorrer do nosso tempo aqui. Vamos falar sobre Adão e Eva. Se fala muito na Bíblia sobre os pecados que Adão e Eva cometeram. Qual é o fruto proibido que eles estavam proibidos de comer e comeram desse fruto. Em consequência disso, foram expulsos do Jardim do Éden, foram expulsos do paraíso. Os dois pecados cometidos por Adão e Eva, o tal de fruto proibido, aliás, eu vou explicar quem são Adão e Eva. Seriam um casal de pessoas vivas que viveram numa determinada época e tiveram dois filhos, Caim e Abel. Não é assim. Essa história é simbólica e Adão e Eva não existiram realmente. Essa dupla, esse casal, eles representam os ancestrais da humanidade, que não se sabe de quando, há quantos milhares ou milhões de anos atrás surgiram os primeiros homens da humanidade. Então, esse pecado cometido por Adão e Eva é o pecado cometido por toda a humanidade, por todos os nossos ancestrais, de tempos muito, muito remotos. Eles simbolizam, como já disse, os ancestrais da humanidade. Não houve um homem e uma mulher chamados Adão e Eva. Não existiram também os filhos Caim e Abel. Sobre Caim e Abel nós vamos explicar num outro vídeo. Hoje nós vamos se ater só aos pecados cometidos por Adão e Eva. Então, só para concluir, não existiram Adão e Eva, não existiram Caim e Abel, é pura mitologia, que está na Bíblia realmente. Então, quais são os pecados cometidos por Adão e Eva? O primeiro pecado, importantíssimo e fundamental, eles comeram do materialismo. A matéria que a gente vê com nossos cinco sentidos, ela realmente não existe, conforme nós vamos falar bastante nesse vídeo e por muito tempo ainda, porque é o grande mal da humanidade hoje, essa visão, ou cosmovisão materialista. E o segundo pecado que eles cometeram foi eles terem comido da ciência do bem e do mal. Numa palavra só, Deus criou o bem e não criou o mal. Sobre o materialismo, já afirmamos bem na abertura dos trabalhos da nossa academia. A primeira afirmação que nós fizemos, assim que abrimos a boca para falar, como se diz, nós já falamos que a matéria não existe. É um tema muito, muito controverso, difícil de a gente digerir ele, mas a gente precisa enfrentar ele porque, como já falei antes, é um dos grandes males da humanidade atual. É a visão materialista de tudo e de todos. A matéria, então, não existe. É, sem dúvida nenhuma, o tema mais importante para a humanidade. Juntamente com a afirmação de que o mal não existe, então a segunda afirmação que nós começamos o tema de hoje, falando de que o mal não existe, então a dupla, a matéria não existe, o mal não existe, esses formam os pecados fundamentais da humanidade. E nós precisamos eliminar esses dois pecados. Só assim a humanidade tem condições de continuar progredindo. Escrito aqui, esses são temas que devem nortear a nova moral da humanidade. Esses dois temas têm que estar presentes eternamente em nossa vida para que sejam eliminados, para que a humanidade adote uma nova moral. Hoje, porém, vamos abordar só o tema da inexistência do pecado.
Ou já esclarecendo um pouquinho, a inexistência original do pecado. Originalmente o pecado não existe, embora esteja manifestado. Existir é diferente de estar manifestado. Por exemplo, a escuridão. Quando nós vemos à noite está tudo escuro, a gente diz que existe a escuridão. Não existe algo que chamemos de escuridão, apesar de estar manifestada a escuridão. Estar manifestado é diferente de existir. Então, isso ocorre também com o mal. O mal está manifestado. Imagina dizer que o mal que a gente não vê o mal. O mal realmente está manifestado e alastrado pela humanidade toda em centenas de formas diferentes. Mas estar manifestado não é o mesmo que existir. Já a luz é uma existência real e positiva. Então, a escuridão, ela está manifestada, mas não é uma existência real. Ela não tem fonte da escuridão. A escuridão, ela aparece quando a luz some. Então, a luz, realmente, ela tem uma fonte. No caso do universo todo, a fonte da luz é o Sol. E no caso do planeta aqui do plano da Terra, nas residências, enfim, à noite é a luz elétrica, outras formas de luz, uma vela da luz elétrica, da lenha que faz luz. Então já a luz é uma existência real e positiva. Tudo é Deus. Deus é perfeição. Esse também é um tema muito extenso para ser falado. Da perfeição não nasce a imperfeição. Da perfeição não nasce a imperfeição. Então, o mal não nasceu de Deus. Deus é perfeição e não foi ele que criou o mal. Por isso que se diz que Adão e Eva é que inventaram o mal. Do bem absoluto não nasce o mal. Deus é bem absoluto e dele não nasce o mal. O mal é como sonho. Da onde vem o mal, então? Não tem nenhuma explicação, nenhum cientista, nenhum filósofo conseguiu explicar. Ele é como o sonho, ninguém consegue explicar a origem do sonho. O sonho aparece e desaparece sem dar pista. Não se sabe de onde vem e para onde vai o sonho. O sonho não se sabe de onde ele vem e não se sabe para onde ele vai. O mal também, ele surge, não se sabe de onde, surgiu na mente humana, o ser humano manifesta o mal, mas ele também some como um fantasma. Basta o homem despertar para a verdade. Aqui entra bem no campo da religião. O homem despertando para a verdade, o mal ele deixa de se manifestar. O homem é filho de Deus perfeito. Essa é uma das grandes verdades da religião. O homem é filho de Deus perfeito. Então, do homem, filho de Deus perfeito, não pode surgir o mal. Ah, mas o mal surgiu. Aí nós vamos explicar que tem o homem real e o homem falso. Tem dois tipos de homem. Então, quando o homem conscientiza que é filho de Deus perfeito, e aí o mal, então, ele desaparece. Vejamos o que diz o Gênesis capítulo 1. No finalzinho do primeiro capítulo, quando Deus já havia concluído a obra da criação, porque a partir do capítulo 2, aí, esse tema nós vamos falar mais adiante, é a criação falsa, não é a criação de Deus. Aí na Bíblia ela aparece assim com a palavra Senhor Deus, que é a criação falsa. No primeiro capítulo aparece a palavra Deus. Então tem uma diferença, Deus e Senhor Deus. E o primeiro capítulo, então, se refere à criação verdadeira. E no final dele, Deus se pronuncia da seguinte forma: Deus viu e disse que tudo era perfeito. Deus viu e disse que tudo era perfeito. Então ele não criou o mal, e ele mesmo concluiu e disse que tudo era perfeito. Portanto, Deus não criou o mal e não há outro Criador senão Deus.
é um consenso de todos nós que o único Criador do universo é Deus. E Deus é perfeito, Ele é o bem absoluto e Ele só criou o bem. E é por isso, então, que nesse vídeo de hoje, nós abordamos esse tema que o mal é originalmente inexistente. O mal é originalmente inexistente. Tem que prestar atenção bem na palavra originalmente. Jesus disse também, não resistais ao mal. Não resistais ao mal. Vamos ver o que ele quer dizer. Ele quis dizer, não reconheça o mal. O mal manifestado não é uma existência verdadeira, ele surgiu como um sonho da mente humana e não da mente de Deus. Então ele disse, não reconheça o mal, não lute contra o mal. Lutar contra o mal é tentar afastar a fumaça segurando o cigarro na mão. Não tem jeito de afastar o mal lutando contra o mal, porque para você tentar lutar contra o mal, você está reconhecendo o mal. E se você reconhece o mal, ele passa a se manifestar. Não veja o mal. Isso é o pensamento de Jesus Cristo. Enfrente a mentira com a verdade. Então, enfrente o mal com a verdade, com a realidade. Enfrente a escuridão com a luz. Conforme falamos antes, o único jeito de afastar a escuridão é com a luz. Não tem como a gente brigar contra a escuridão. Por isso é inútil enfrentar o mal e tentar brigar contra o mal. O mundo não melhorará, palavra complicada, o mundo não melhorará se tentarmos melhorar pessoas más. Se nós admitirmos que a pessoa é má e queremos melhorar ela, queremos dar a lição de bem viver para essa pessoa, não tem jeito. É preciso negar a existência no mal e afirmar que originalmente a pessoa é boa. Todas as pessoas, no fundo, como se diz no popular, elas são boas. Ninguém nasceu mal. Todos são criação de Deus e todos são perfeitos, embora elas estejam manifestando o mal no momento. Pessoas más são originalmente inexistentes. Só podemos melhorar pessoas originalmente boas. Nós só podemos melhorar uma sociedade, por exemplo, que é originalmente boa. Porque senão você não consegue fazer do ferro uma peça de ouro. Tu só pode tornar mais brilhoso aquilo que é originalmente ouro e que está coberto de terra, de fuligem, de qualquer outra coisa. Então você polindo, retirando aquela cobertura que não é o ouro verdadeiro, então aparece o ouro verdadeiro. Então nós temos o trabalho de educação da humanidade é retirar a poeira que encobre o bem absoluto do ser humano. Retirando essa poeira, essa falsidade, que não é o ser humano, retirando o eu falso, surge o eu verdadeiro. Não há um só malfeitor no universo. E hoje se fala muito na mídia e na vida cotidiana muito que o fulano é ladrão, o fulano é assaltante, o fulano é assassino, o fulano é malvado, o fulano é fofoqueiro e não sei o que é. Com isso não se implanta o bem nunca. Tentando punir o mal, não se implanta o bem. Só o bem concretiza o bem. Todo ser humano, na essência, é bom e perfeito. Todo ser humano, na sua essência, o homem verdadeiro é bom e perfeito. Isso conforme afirmou o próprio Deus no capítulo 1 do Gênesis, não no capítulo 2 em diante, que isso também é um tema muito longo. A imagem verdadeira do homem é o bem absoluto. A imagem verdadeira do homem é o bem absoluto. Nós temos que ter em mente. Mesmo que a pessoa tenha acabado de cometer um assassinato, um furto, seja lá o que for, a imagem verdadeira dele continua sendo perfeita. É o bem absoluto. Não se atenha ao fenômeno, o falso homem. Não se atenha ao falso homem, ao homem imperfeito.
Nós precisamos voltar à mente, transcender o mal manifestado, aquele homem que está manifestando o mal, e ver por trás do mal o bem absoluto existente. Sempre por trás do mal existe o bem tentando se manifestar. O fenômeno, o falso homem, que tem a ver com o homem material e com os 5 sentidos, ele muda a todo instante. Então, porque se uma coisa fosse real, ela não mudaria. Quem nasceu malvado seria eterno. Se ele tivesse nascido malvado, malfeitor, ele continuaria eternamente. Mas isso é o fenômeno, o homem fenomênico, que a gente vai usar esse termo, e esse muda a todo instante. Então nós temos que fixar a nossa visão no homem da imagem verdadeira, o homem real, que é perfeita e imutável. O homem real jamais vai desaparecer, jamais vai mudar, ele é eternamente perfeito e imutável. Isso ocorre, por exemplo, na prática, a gente vê uma mãe diante de uma criancinha de 1 ano, 2 anos. Por mais traquinagem que uma criança faça, a mãe não reconhece o mal. Ela continua dizendo, ele é bom, ele é perfeito, ele é meu filho maravilhoso, ele é filho de Deus, e acabou a conversa. Não tem conversa com isso, não tem tentar vender para uma mãe que o filho dela é ruim. Ele pode até cometer as maiores atrocidades. Ela continua dizendo, e a gente ouve no dia a dia essa palavra. As mulheres sempre dizem, meu filho é maravilhoso, é um maravilhoso filho de Deus. Mas ele cometeu tal. Bom, mas isso não é da essência dele. Essa é uma ideia que entrou na cabeça dele, o que alguém colocou e que ele comprou essa ideia. Visualize sempre a imagem verdadeira e perfeita do ser humano. Visualize sempre a imagem verdadeira e perfeita do ser humano. Essa é uma atitude que vocês prestem atenção no que eu disse aqui e tentem adotar na vida prática. Quando você está com a mente presa a algum mal, que é fenômeno, que é imutável, esqueça esse mal e volte a sua mente para a imagem verdadeira, para o bem. E aí as coisas mudam para o bem. O que visualizamos passa a se manifestar. O que visualizamos passa a se manifestar. Então, se nós visualizarmos o bem vai se manifestar. Visualizar é criar. Visualizar é criar. O mal, agora corrigindo um pouquinho o título inicial que eu coloquei, o mal não existe. O mal é originalmente inexistente, muito embora pareça estar manifestado, ou ele esteja manifestado, mas ele é originalmente inexistente. Quem pratica o mal é o homem, mas o homem original ele não é feito de maldade, ele é o bem absoluto, ele seria incapaz de criar o mal. Mas um dos valores mais importantes que o homem deu ao homem é a liberdade. Porque Deus não poderia colocar o homem em cima dos trilhos e que ele tivesse que seguir eternamente sobre os trilhos. A vida não teria muito sentido, porque ele seria obrigado a viver daquela forma. Então Deus deu o maior presente para a humanidade, para o ser humano, que é a liberdade. E infelizmente o homem escolheu, além do bem, escolheu o mal também. Mas Deus não criou. Deus é o único criador e não criou o mal. Então, se Deus não criou o mal, ninguém pode criar. Eu coloco aqui, Deus é o único criador. O homem tem a capacidade de fazer manifestar, visualizando, falando, reconhecendo o mal. Ele pode fazer o mal se manifestar, mas ele não existe. De uma hora para outra ele pode sumir como um fantasma. O nosso mundo se manifesta tal como acreditamos e mentalizamos. O nosso mundo, a nossa vida cotidiana, se manifesta tal qual acreditamos e mentalizamos. Preste atenção no que disse Jesus Cristo.
Seja-te feito conforme a vossa fé. O teu mundo, o nosso mundo, é feito de acordo com a nossa fé, com a nossa livre escolha. Então ele é bom quando acreditamos no bem, e ele pode ser mal quando acreditamos no mal. É importantíssima essa afirmação de Jesus Cristo. Seja-te feito conforme a tua fé. Seja-te feito conforme a tua crença. Tenhamos uma visão correta e uma fé absoluta a respeito da bondade original do homem. Então, eu estou frisando muito isso. Tenhamos uma visão correta e uma fé absoluta a respeito da bondade original do homem. O dia que a humanidade conscientizar que o homem real, o homem original, ele é bom por excelência, e nós passamos a visualizar dessa forma, passamos a acreditar nisso, o universo vai mudar. Porque hoje, lamentavelmente, ele está afundando. Lentamente, mas está afundando. Mas eu afirmo que não vai afundar, não vai haver fim do mundo, não vai haver um extermínio total, a humanidade vai sobreviver, o bem vai se impor, porque o bem é uma existência verdadeira e o mal não é uma existência verdadeira, e ele só tem, o único destino dele é sumir do mapa. O homem não é feito de matéria, não é corpo carnal. Aí tem essa afirmação aqui, dificílima de se entender, mas que nós vamos, por muito tempo, nós vamos explicar o porquê que a gente vê a matéria e a gente diz que ela não existe. O homem não é feito de matéria, não é corpo carnal. É vida. O que o homem é, então? O que é o nosso corpo carnal? É vida e espírito de Deus. É luz emanada de Deus. É filho de Deus, feito à imagem e semelhança de Deus, bom e perfeito. Então, o nosso corpo carnal que a gente vê com 5 sentidos como matéria, nem os maiores cientistas da humanidade ainda não chegaram a esse consenso de que a matéria não existe, que tudo é luz de Deus. Está lá no Gênesis, está escrito lá, só existe a luz de Deus. O universo é luz de Deus. E tem a gente chama também que o universo é Deus ou é vida. Então, nessa conversão que os nossos 5 sentidos fazem da vida para uma forma de reconhecer. Olha essa palavra que eu estou dizendo. Na conversão que os nossos 5 sentidos fazem da vida, que é luz, para uma forma de reconhecer, é aí que aparece a tal de matéria. O homem é filho de Deus, feito à imagem e semelhança de Deus, bom e perfeito, conforme Deus afirmou no final do primeiro capítulo do Gênesis, que Deus viu e disse que tudo era perfeito. Negamos a matéria e o corpo carnal. Eu sei que é a primeira vez que a gente está afirmando isso, e vamos falar muitas vezes, e também, com certeza, a comunidade científica internacional terá que chegar a esse ponto de reconhecer que a matéria não existe, que a origem da matéria é luz, e eles, por hora, não sabem dizer de onde veio a matéria. A teoria mais aceita atualmente é do Big Bang, o Big Bang, que surgiu há 13,8 bilhões de anos, mas a origem daquela matéria que causou uma explosão ou uma expansão do universo também não é explicada ainda. E nós dizemos que a matéria é luz de Deus, tem origem na luz de Deus. Do nada, do aparente vácuo, porque não existe o nada. Deus é onipresente, então alguma coisa tem que existir. Do vácuo é que surge a matéria. Mas por hora, nós precisamos compreender, porque todos nós não vamos estudar ciência com profundidade. Nós precisamos aceitar essa verdade de que a matéria não existe, que o corpo do homem, o corpo carnal não existe, a matéria não existe,
É luz de Deus materializada, vamos dizer. Vamos usar esse termo. Luz de Deus ou vida de Deus materializada. A vida que passou por uma forma de reconhecer. Nem eu pensava que eu ia falar isso hoje, mas estou adiantando o tema. Passaremos da cosmovisão, a visão cósmica materialista, para a cosmovisão espiritualista. É isso que a humanidade precisa fazer, passar da cosmovisão materialista para uma cosmovisão espiritualista. Embora estamos lidando com a matéria, vendo a matéria com nossos 5 sentidos, reconhecendo, tocando, ouvindo os sons da matéria, mas a matéria não existe. É a luz de Deus que passou por uma forma de reconhecer e a qual chamamos de matéria. Essa visão será o futuro da humanidade que ora se descortina. Não sou eu que estou promovendo essa mudança na humanidade. É a humanidade que veio evoluindo e veio se preparando para chegar nesse momento. A ciência está a um passo para afirmar que a matéria não existe. E aí eles teremos que fazer uma união da ciência com a religião. Só existe o um. Lá no Gênesis, bem no início, nas primeiras palavras, assim, só existe o um. Não existe Deus e a matéria, a luz e a matéria. Só tem o um. É só o um global, como assim, ó, como isso aqui. Só existe o um. Do um foi derivado todas as coisas do universo. Essa mágica que é Deus, essa mágica que é a vida, que é a mente cósmica universal, ou a vida universal, ou para a religião, que é Deus. Então, o cientista realmente, que se diz cientista, ele realmente tem razão de não acreditar em Deus. Ou ele é cientista, ou ele é teísta, que é Deus. Mas a humanidade está chegando nesse momento de esclarecer que só existe um, só existe Deus, só existe a vida cósmica, só existe a mente cósmica, só existe a verdade e a realidade que é Deus. Embora a gente tenha que lidar com essa coisa aparente que é a matéria. Isso é uma providência que a vida tomou, que Deus tomou. Ele passou por uma conversão daquilo que é luz por uma forma de reconhecer, por uma mesa, por um papel para a gente anotar, por uma luz para iluminar o nosso ambiente. Então, gente, por hoje, muito obrigado a todos e até o próximo encontro. Então.